Olá pessoal, estamos de volta. Eu sou o Fábio Pirajá, esse é o Memória Capixaba. E aqui no projeto a gente faz pesquisa sobre a história do Espírito Santo, desde o descobrimento do Brasil. A capitania do Espírito Santo foi estabelecida em 1535, Vitória fundada em 1551, e daí nós temos todo o século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX e agora XXI, né? São 5 séculos, né, de história. E a gente vem pesquisando, né, fazendo uma pesquisa de forma bem livre, porque os assuntos são muito variados aqui no canal. Eu nunca fico. De vez em quando eu faço umas playlists, mas eu nunca fico só focado num assunto. Assim, é claro que eu me dediquei aos presidentes e governadores estaduais do século XX, né, do começo do século XX, da Primeira República, né, que a gente chamava antes de República Velha, agora não pode mais, e até o golpe do Getúlio em 1930. Mas de vez em quando eu vou lá para o descobrimento, para as navegações, que são períodos assim um pouco estudados, né? Pouco divulgados, melhor, né? Tem muita documentação, especialmente em Portugal, na Torre do Tombo, nos arquivos públicos portugueses e no Brasil também, na Biblioteca Nacional, né? E de vez em quando a gente encontra uma coisa interessante. Essa semana agora eu encontrei uma revista francesa do final do século XIX, início do século XX, uma revista francesa chamada La Nature, A Natureza, La Nature. Foi uma revista que circulou no final do século XIX até início do século XX, em Paris, na França, e ela foi fundada em 1873. E era uma revista que falava de exploração da natureza, exploração natural, dos insumos da natureza, né? Madeiras e ervas e o que você pudesse tirar dessas ervas e árvores e raízes também de animais e exploração de terras do planeta. É muito interessante a revista e depois ela fundiu-se em 1972 com a revista La Recherche. E era uma revista muito bacana, não existe mais, infelizmente, né? Ela durou 100 anos e depois ela foi incorporada nessa outra revista que eu comentei com vocês. A logomarca dela é uma logo bem simples, né? É claro que essa é uma logo lá dos anos 1910. Depois a logo foi melhorando, foi ficando mais elaborado e tudo. Mas era uma revista muito legal, uma revista de ciência. Nesse período aí do final do século XIX, a gente viu muito isso aqui durante o período em que Dom Pedro II era o imperador do Brasil. Foi um período de muitos estudos antropológicos, geológicos, arqueológicos. Foi a criação da egiptologia por Napoleão Bonaparte durante as guerras napoleônicas, no período em que ele estabeleceu-se no Egito, no Cairo, em Alexandria. E é interessante também a gente ver que Dom Pedro II, como era um intelectual de grande prestígio na Europa, depois na visita para os Estados Unidos, né, os americanos viram o quão intelectual era o nosso imperador. Ele trouxe para cá todos aqueles estudiosos, fez viagens por vários lugares do Brasil, porque ele era também um mineralogista, assim como era o seu tutor, o Andrada, né, José Bonifácio. Então, era um homem inspirado pelas letras, adorava o Tupi, o Guarani, fez dicionários, né, do Tupi e do Guarani, e ele trouxe grandes artistas, pintores, escultores, trouxe também exploradores que adentraram pelos sertões do Brasil, aqui no Espírito Santo inclusive, fazendo pesquisa. E essa revista traz então uma pesquisa interessante feita já no século XX, acerca da exploração de terras raras no Espírito Santo, especialmente em Guarapari. A gente já tratou dessas areias monazíticas, lotadas de elementos químicos radiativos, né, em terras raras, como se chama cientificamente, e Guarapari acabou sendo o grande polo, né, dessa pesquisa. E eu encontrei essa revista chamada
La Nature. A matéria é assinada por Jacques Boyer, na revista em 1915. E o título é A Exploração de Terras Raras no Brasil, retiradas por alemães em Vitória, no Espírito Santo. Todo o litoral capixaba possui essas areias radiativas, monazíticas, com elementos químicos da tabela periódica que são chamados de terras raras. Mas Guarapari, como era um lugar inóspito, né, um lugar onde quase não morava ninguém, só algumas tribos do Gentil e também alguns poucos colonizadores, Guarapari acabou tornando-se, na virada do século XX, com o advento da lâmpada elétrica, do Thomas Alva Edison, do Tesla e de outros grandes cientistas europeus radicados nos Estados Unidos, né, General Electric e etc., a gente viu então o surgimento da importância desses minerais da tabela periódica para a criação da indústria da eletricidade no mundo. Né? E a gente precisava desses elementos que eram raros em algumas partes do mundo e foram encontrados com abundância aqui no litoral do Espírito Santo. A revista é de 3 de maio de 1915 e vocês estão vendo aí fotografias das areias monazíticas sendo retiradas das praias de Guarapari nesse período, né? Em 1910, 1915. E a revista é a revista número 2172, é uma revista que tinha uma tiragem muito forte, né? Se bem que ela começou em 1873, é claro que ela já tinha mais de 2.000 números em 1915, né? E a revista trata dessa exploração, dizendo que o termo terras raras refere-se a minérios cujos principais constituintes são os óxidos de tório, cério, ítrio, zircônio e outros importantes, né? O urânio até. Estes compostos quimicamente pouco definidos distinguem-se, sobretudo, pelos seus espectros e, não sendo fusíveis nem voláteis, adquirem um brilho intenso quando aquecidos a cerca de 1.300 graus. Daí a ideia de se fazer filamentos para as lâmpadas elétricas. Desculpem, gente, eu tô com uma gripe terrível, hein? Vou tomar uma aguinha aqui. Mas vamos lá. Os filamentos da lâmpada, da antiga lâmpada elétrica, quando aquecidos pela eletricidade, eles encandeciam. Por isso as lâmpadas eram chamadas de lâmpadas incandescentes, né? Foi uma corrida enorme, especialmente nos Estados Unidos, com esses cientistas maravilhosos como o Thomas Edison e o Tesla. Para a corrida, por exemplo, do estabelecimento da corrente contínua ou da corrente alternada. E houve uma queda de braço muito grande por conta das patentes também, né? Aí também o Dr. Auer, de Weisbach, usou esta propriedade incandescente desses elementos químicos que eu citei acima nos primeiros trabalhos deste estudioso realizados no laboratório do professor Adolf Libyen, em Viena, na Áustria, em 1883, voltado para cerita, mas impulsionado pelas necessidades da prática, ele foi rápido em estendê-las a outras substâncias. Ele viu que algumas substâncias da tabela periódica, quando aquecidos, né, eles se iluminavam, incandesciam. Então, como criar um filamento de forma que pudesse ser colocada dentro de uma lâmpada de vidro para iluminar, né? Isso lá em 1883. Então, o cientista, o professor Adolf Lieben e o Dr. Auer, no seu laboratório em Viena, demonstrou, em particular, que o óxido de tório, que tem muito tório nas monazíticas de Guarapari, levado à incandescência, adquiria intenso poder luminoso pela adição de uma pequena quantidade de óxido de cério, enquanto seu brilho permanecia quase zero se fosse puro. Então, deveria haver uma mistura também desses elementos químicos para que eles
permanecessem incandescentes, gerando calor e luz. No início de sua descoberta, o Dr. Auer, de Weissbach, obteve os sais de tório e cério da Noruega, onde foram encontrados na torita um silicato biidratado de tório, cálcio, ferro, manganês, etc., que contém 58%, continham, 58% de óxido de tório ou oranguita, silicato sesquihidratado contendo os mesmos elementos da torita, com uma proporção maior de óxido de tório a 75%. São termos técnicos, né? A revista é uma revista técnica, tá, gente? É claro que eu sempre gostei muito de química mineral, mas eu não sou um especialista, muito longe disso, né? Eu amo a tabela periódica, né, dos gases nobres que a gente estudou lá no segundo grau, adoro, mas, né, a gente não pode se meter na ciência de outras áreas, né? A raridade dos depósitos de torita e orangita estimulou a busca por outros depósitos capazes de fornecer os preciosos agentes Lúcifer. Lúcifer, que ele fala aqui, é agentes que trazem a luz. Em 1892, a monazita foi descoberta então no Brasil. Havia ali um depósito enorme de uma terra preta, brilhosa, como se fosse hoje em dia a gente podia mal comparar com um glitter na areia, né? Ficava brilhando. E ali houve uma curiosidade, você vê como é que são as coisas. Tudo feito de forma muito empírica, em quantidades muito grandes no litoral do estado da Bahia e também no litoral do estado do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Desde então, a monazita foi desenterrada em grandes quantidades nesses lugares, né? No entanto, foram nas jazidas do Brasil e também na Índia que abasteceram exclusivamente as fábricas de sal de terras raras nos últimos anos. Isso em 1915 é a matéria, né? Então, essas areias já vinham sendo extraídas do litoral da Bahia, do Espírito Santo e Rio desde 1890, mais ou menos. E essa extração foi gradativamente, paulatinamente aumentando até chegar nos escândalos dos roubos de areias monazíticas, depois daquele arroubo ufano de Brasil, o Brasil é nosso, do Getúlio Vargas, né? Que houve CPI aqui na Assembleia no Rio de Janeiro, que era a capital da República na época, para colocar a culpa em quem é que estava extraindo essas areias de forma irregular, depois que o Brasil entrou na era atômica e isso foi colocado dentro da Carta Magna. Aí houve um grande problema. Já há vídeos aqui no canal falando sobre essas extrações que se tornaram ilegais posteriormente. Hoje podemos estimar o consumo mundial da monazita, com essa substância, o tório e outros, né, em cerca de 6 mil toneladas com 5% de óxido de tório. As camadas de areia bruta explorável contêm entre 0,5% e 1% até 30, 40 vezes a mais na monazita. No início, os operadores contentavam-se simplesmente em concentrar-se na lavagem das riquíssimas areias monazíticas das praias, propriedade do governo federal. Lembrando que em 1915 o Brasil já era uma república, a República dos Estados Unidos do Brasil, na primeira república, né? Posteriormente, as operações de concentração foram aperfeiçoadas e os separadores eletromagnéticos permitiram tratar os depósitos mais pobres e deles remover a monazita quase pura, com um teor médio de 5 a 6% do óxido de tório, cerca de 30% de óxido de cério e de 25 a 50% de outros óxidos de terras raras. Você vê que era uma operação grande, uma operação de grande monta. Tanto que Guarapari, nesse período, transformou-se num importante porto. Os navios adentravam ali na Bahia, em Guarapari, estacionavam ali, ancoravam no cais onde ficava a Mibra, que era uma empresa francesa, inglesa e brasileira, né, que fazia a extração dessas areias, né, areias pretas, que a gente chama assim, né? Como relatamos acima, as areias monatizadas
situam-se em certos países no interior do terreno. Mas, dada a sua pobreza em óxidos raros, né, como do tório, e a dificuldade de enriquecimento em loco, sua extração foi abandonada para explorar apenas as jazidas brasileiras mais ricas no litoral, né, especialmente no Mar de Prado, no estado da Bahia, e em Guarapari, no estado do Espírito Santo, e também no seu interior imediato. Você vê que existe também grande jazida de areias monazíticas, tanto em Guarapari, no interior, quanto na Bahia, também no Rio de Janeiro. Só que é mais difícil de extrair. Na praia é mais fácil, né? E mais difícil também de você enriquecer esse material, como usando esses magnetos para extração desses óxidos de tório, por exemplo, de cério e outros, num local mais afastado do mar, porque o porto ficava mais fácil perto do porto, né? Para fazer o embarque e daí zarpar para a Europa e para os Estados Unidos. Uma empresa de Hamburgo, associada a um engenheiro americano, explorou a jazida do Prado, na Bahia, enquanto outros financiadores que haviam obtido do governo do Brasil a concessão dos lagos marítimos desenvolviam, então, a retirada das areias de Guarapari. Havia, então, uma concessão, gente. Desde a virada do século XX havia uma concessão governamental. A matéria é de 1915. Aí ele diz que em 1905, essas duas operações no Prado e em Guarapari eram as únicas operações de extração e exportação, beneficiamento e exportação de monazita do Brasil. Vendiam a sua produção exclusivamente a um cartel de fabricantes da Alemanha, que detinham eles próprios o monopólio quase exclusivo do fabrico de sais de tório e de cério. Então, havia um beneficiamento feito a partir de magnetos aqui, em Guarapari e no Prado, né, na Bahia, e depois ele era transportado por navio até chegar à Alemanha, Hamburgo, né, e depois dali ele era tratado para se tirar os sais, né, do tório e do cério. Nessa época foi fundada então a Companhia Mineradora e Industrial Franco-Brasileira, a MIBRA, com o objetivo de explorar as jazidas da monazita que havia adquirido com o governo do Brasil, essas concessões de extração, né, com a ajuda exclusiva de químicos franceses e para a fabricação de sais de terras raras. Bom, essa companhia, a MIBRA, tratou primeiro dos depósitos mais pobres do interior de Guarapari e do Prado, né? Depois tendo reconhecido, em primeiro lugar, a existência de depósitos monazíticos muito mais ricos no interior das rotas marítimas, conseguiu então assegurar a propriedade dessas concessões. Apesar da guerra feroz, como lhe declararam os dois produtores de monazita extraída do fundo do mar e o cartel dos fabricantes na Alemanha, esta empresa, a MIBRA, acabou por apoiar vantajosamente a luta contra os seus concorrentes. Então houve uma concorrência de quem é que conseguia as concessões, fazendo aquele lobby junto ao governo da República dos Estados Unidos do Brasil, né? E a MIBRA ficou ali naquele meio, entre o cartel dos compradores dessas areias pretas na Alemanha, né, e os extratores, né? A MIBRA meio que servia como um entreposto para colocar essas areias nos navios para daí sair, né, para o Rio ou subir para a Europa. Aos poucos, então, adquiriu quase todas as jazidas do interior das costas monazíticas e desde 1910 praticamente não teve concorrentes no Brasil, a MIBRA, né? Aí as fotografias anexas representam, né, as instalações de extração, lavagem e secagem das areias brutas, né, que a gente vê aqui na foto. Ele fala foto 2, cadê essa? Talvez seja a foto. Essa aqui é a lavagem, secagem e lavagem, tá vendo? Aqui é a extração, né? A concentração por máquinas eletromagnéticas para separar a monazita dos minerais pesados como o zircão e o óxido de ferro titânio, que a gente vê aqui, ó. Aqui dentro dessa máquina, gente, existem os ímãs, né, os magnetos que puxam da areia esses metais, né? E exportou então a MIBRA em 1913 1.700 toneladas de areias monazíticas, né? Aí vamos continuar. O texto está todo aqui, ó. Essa é a matéria.
De todas as terras raras extraídas da monazita, os sais de tório e de cério são os únicos que têm aplicações industriais importantes, como filamentos para lâmpada elétrica, mas a sua produção em grande escala não está isenta de sérias dificuldades técnicas. É difícil. Você vê que não é fácil, né? Tem que ter uma mão de obra enorme para fazer a extração das areias, colocá-las por dentro daqueles canos ali, bombas que iam bombeando a areia preta para dentro desse caminho até chegar a um depósito mais baixo do que o nível do mar, para que dali fosse lavada a areia, toda aquela areia preta, dali seguissem para os secadores e depois seguissem para as máquinas magnéticas para ali haver uma primeira extração. Embora nos trabalhos especiais encontremos numerosos processos de tratamento da monazita, com vista à produção de sais de tório e de cério, parece que as manipulações industriais devem diferir significativamente dos métodos laboratoriais. Os fabricantes guardam zelosamente o segredo, então havia também um segredo industrial grande aí para fazer essa de forma científica, né? Isolar esses metais, né? Após a remoção do nitrato de tório absolutamente puro da monazita, deve-se adicionar 1% do cério para obter o produto que será utilizado para impregnar as mantas incandescentes. Como sabemos, para fazer este último, mergulhamos um tecido de malha aberta de algodão, ramique ou seda num banho de nitrato de tório, ao qual foi adicionado 1% de cério. E aí seca-se esse algodão, esse tecido, né? Essa malha. Então nós o queimamos e o que resta é um esqueleto de tório. Olha que bacana. O que é a ciência, né? O que é a química, né, gente? Daí a gente chegar nos estudos da cientista Marie Curie, né, que foi amiga de Einstein. Nitrato de tório, que devido ao alto custo dos minérios noruegueses, foi vendido em 1894 por até 2.000 francos por quilo. 2.000 francos por quilo. E esse preço caiu consideravelmente após a descoberta de grandes jazidas no Brasil. Você vê que a Noruega era a grande exportadora dessas areias pretas, né, monazíticas. Né? Depois o Brasil entrou de 2.000 francos e caiu para menos da metade. Em 1896, muito menos da metade, né? 5% eu diria. O preço caiu para 187 francos no mercado internacional por quilograma. E sucessivamente até 37 francos em 1899. Você vê que ficou muito comum, barateou muito, porque o mercado foi invadido dessas areias por conta da demanda do fabricante alemão, né? E em maio de 1904, os preços deram uma subidinha no mercado internacional para 65 francos. Depois, para matar a concorrência emergente, e na sequência do aumento dos direitos aduaneiros, aí vem o governo, né? Coloca a mão, esse cartel alemão que comprava essas areias, né, criou uma fábrica na França, fechada desde o início das hostilidades entre França e Alemanha e o advento da Primeira Guerra Mundial. Você vê que a matéria é uma matéria de 1915, no meio da Primeira Guerra Mundial. Além disso, o quilograma do nitrato de tório custa agora, em 1915, apenas 20 francos. Em 1910, mas aumentou gradativamente a 29 francos em julho passado, em 1915. Então você vê que saiu de 2.000 francos, né, em 1899 para 29 francos em 1915, por conta da alta produção dessas areias de terras raras extraídas de Guarapari. A Companhia Franco-Brasileira, a Mibra, também fabrica em um segundo estabelecimento toda a linha de sais e óxidos de terras raras, como o praseodímio, didímio, neodímio, ítrio, etc., além de mesotório e outros produtos radiativos. Graças a esta feliz iniciativa, o nosso país está livre do jugo alemão. Ele fala da França, né, que é a revista francesa, no que diz respeito a esses sais de terras raras. Desde a guerra, então, as areias monazíticas, a Primeira Guerra Mundial, essas areias do Brasil têm sido suficientes para abastecer as indústrias da França, da Inglaterra, da Rússia e do Japão, tanto para a fabricação de mantas incandescentes como para a fabricação de chumbinhos e foguetes para holofotes necessários aos exércitos aliados
contra a Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Então é isso aí, gente. Essa é mais uma pesquisa aqui do canal Memória Capixaba. Incrível, né? Porque de vez em quando a gente está tratando sobre esse assunto das areias monazíticas, né? Para entender, a gente tem uma ideia meio boba, assim, de que as areias monazíticas são boas para artrose, para artrite. É por isso que existe todo esse interesse nas monazíticas. Não, gente, não, nada a ver. O interesse surgiu lá no final do século XIX por conta do advento da Revolução Industrial, primeiramente, e depois das grandes descobertas desses produtos químicos que podiam se transformar em produtos incandescentes, né? Gerando calor e gerando energia, luz, né? Iluminação. Né? E por isso é que a gente teve essa extração enorme de areias monazíticas, tanto para a indústria de iluminação pública e privada, e também no esforço de guerra, né? Então, por isso que houve esse avanço imenso aqui de Guarapari, do porto de Guarapari, nesse período até mais ou menos os anos 1950, quando estouraram todos aqueles escândalos de corrupção. Então, pessoal, é isso aí. No canal você vai encontrar uma playlist falando sobre as areias monazíticas. Eu vou fazer vários vídeos aqui, porque nesse período a gente teve várias matérias incríveis falando sobre essas extrações nos anos 10, nos anos 20, 30, 40, 50, quando então a gente teve as CPIs, tanto no Rio quanto aqui no Espírito Santo, investigando essa extração ilegal de areias monazíticas no Espírito Santo. Então valeu, gente. Essa é uma matéria então de 1915, maio de 1915, publicada na revista La Nature, assinada por Jacques Boyer. O número da revista é 2172, a exploração de terras raras no Espírito Santo pelos alemães. Então valeu, pessoal. Muito obrigado e vamos em frente com Memória Capixaba. Eu sou Fábio Pirajá. Por favor, deixa um like, se inscreve no canal. Comenta, se não estiver gostando também pode deixar um dislike, não tem problema, e digita lá o que você está gostando, o que a gente pode fazer para melhorar. Valeu, gente, muito obrigado e até a próxima. Valeu! E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.